Vou usar pouco a lousa, porque aí a gente ganha tempo. Vou usar pouco a lousa e ditar mais, porque toda vez que eu viro de costas, escrevo, a gente perde tempo. Então, e para começar, eu vou começar por leis menores hoje, vou deixar mais para frente as leis mais complexas ou com mais detalhes para a gente desenferrujar. De modo que hoje, em qualquer concurso, direito penal, a gente não pode deixar de lado legislação penal especial. Você tem uma prova de penal hoje, metade da prova cobra a legislação penal especial muitas vezes e a outra metade Código Penal. Então a gente não pode mais estudar como algo auxiliar, porque metade da prova às vezes é só de legislação penal especial, vide pelos editais, o tanto de lei penal especial. Então a gente vai começar hoje pelos crimes contra a ordem tributária. Tá? A gente vai começar aqui então pela lei 8137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Essa lei, tanto sob o aspecto tradicional como sob o aspecto crítico, ela traz discussões bastante interessantes. Bom, primeiro ponto importante sobre essa lei. A primeira questão que eu coloco aqui é que quando nós falamos de ordem tributária, nós estamos tratando de um bem jurídico difuso. É aquele fenômeno de um bem jurídico que se espiritualiza, cada vez é menos concreto. Ordem tributária é uma expressão extremamente vaga. Isso é preocupante. Por quê? Porque quanto mais você torna o bem jurídico vago, quanto mais você torna o bem jurídico difuso, quanto mais você tem um termo impreciso para designar o bem jurídico, mais você perde o limite do sistema punitivo. Porque se o bem jurídico é muito aberto, ele pode ser qualquer coisa. Então, isso é uma crítica ao próprio sistema, à própria incriminação dessas condutas. Porque quando eu falo em crimes contra a fé pública, contra a ordem econômica, eu encaixo qualquer coisa aqui. Então, esse é um problema, é uma crise da própria teoria do bem jurídico. Que a teoria do bem jurídico, a priori, ela veio lá com Birnbaum, Feuerbach, depois Birnbaum, para limitar a intervenção penal. E aqui ela acaba justificando novas formas de intervenção penal. Então esse é o pequeno problema que nós temos, pequeno grande problema, qual que é? Será que é legítimo o direito penal como instrumento para arrecadar tributo? Porque ele é usado para isso aqui. É para obrigar o agente a pagar o tributo. Tanto é que se ele paga o tributo, extingue a punibilidade. A gente vai ver isso em detalhes. Então essa é a primeira crítica que tem que ser feita sobre a interferência penal na ordem tributária. Será que faz sentido o direito penal para isso? Será que eu deveria usar o direito penal para isso? Será que isso não é uma forma de prisão por dívida? Então esse é o primeiro ponto, só para deixá-los aí já inquietos. Essa lei dos crimes contra essa lei 8137, na verdade, ela não trata só dos crimes contra a ordem tributária. Eu só vou falar desses crimes aqui hoje, que estão lá nos artigos 1º a 3º. Então, os crimes contra a ordem tributária propriamente dessa lei estão nos artigos 1º a 3º. Por quê? Depois tem outros artigos que foram revogados, que traziam crimes contra a ordem econômica, que foram revogados pela lei do Supercad. E lá na frente a gente tem crimes contra as relações de consumo. Eu vou tratar hoje aqui só dos crimes contra a ordem tributária, artigos 1º a 3º. O artigo 3º, ele trata de crimes funcionais. Então ele vai tratar de crimes que são semelhantes, por exemplo, a uma concussão, a uma corrupção passiva, mas com a peculiaridade que envolve tributo. O artigo 3º trata de crimes funcionais. Vocês estão conseguindo acompanhar nesse ritmo? Eu estou tentando não ditar para não ficar aquela coisa chata, mas também falar de maneira cadenciada. Os artigos 1º e 2º tratam de crimes comuns. Crime comum é aquele que não exige uma característica especial do sujeito ativo. Então qualquer pessoa pode praticar os crimes dos artigos 1º ou 2º da Lei 8137. Perfeito? O que é importante a gente observar aqui? Tem uma diferença básica, muito importante, entre os crimes do artigo 1º da lei e os crimes do artigo 2º.
Qual a diferença básica primordial? Se você olhar para a estrutura da lei, você vai ver que no artigo 1º, a consumação do crime se dá com a supressão ou redução do tributo. Ou seja, no artigo 1º, isso é muito importante mais para frente, a gente vai ver, o artigo 1º traz crimes materiais. Crimes materiais. Por quê? Porque eles só se consumam com a supressão ou redução do tributo. Isso é muito importante, vai ter importância para insignificância, para várias coisas. O artigo 2º traz crimes formais. Crimes formais por quê? Porque não exigem a efetiva supressão ou redução do tributo. Basta, obrigado, viu? Basta que a gente pratique a conduta com o fim de suprimir ou reduzir o tributo. Se ele pratica a conduta com o fim de suprimir ou reduzir, ele já incide no artigo 2º. O artigo 1º, ele precisa suprimir ou reduzir para o crime se consumar. Por isso que o artigo 1º traz crimes materiais, o artigo 2º traz crimes formais. Importante lembrar que nos crimes formais, e aqui incluído o artigo 2º, não se exige o resultado. Se o resultado ocorrer, ou seja, a supressão ou redução do tributo, isso é mero exaurimento. Então, nos crimes formais, a ocorrência do resultado é um mero exaurimento. Perfeito? Então, isso é muito importante, porque a partir daí a gente vai diferenciar vários pontos relacionados a esse crime. Bom, primeiro ponto, eu falei, quando eu tratei do bem jurídico, eu disse que perguntei se o crime controle tributário não seria uma hipótese de prisão civil por dívida e, portanto, algo ilegítimo. Isso chegou até o Supremo. E o Supremo disse que não. Óbvio, né? Ele não ia tirar do fisco essa possibilidade de cobrar o tributo de mais de uma forma. Mas é importante vocês saberem que tem um precedente do Supremo. A gente pode fazer uma análise crítica. Eu particularmente acho que esses crimes não deveriam existir. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui, eu falo isso. Eu realmente acho que não faz sentido o direito penal para isso. Mas é importante saber que o Supremo tem julgado nesse sentido. Saber que existe um precedente, embora a gente possa não concordar com ele. Mas até para dizer que não concorda é legal você falar, tem um precedente, mas eu não concordo por isso. E aí começa a bater no precedente. Então, cuidado. Então anotem aí que há uma discussão, né, sobre o crime contra a ordem tributária ser uma hipótese de prisão por dívida, uma hipótese de prisão por dívida. Aí isso chegou, por exemplo, até o TRF4. E aí o TRF da 4ª Região, na súmula 65, disse: não é prisão civil por dívida, é uma prisão decorrente de uma conduta definida como crime. Ou seja, a conduta por acaso. O legislador, é a súmula 65 do TRF4, ele falou. Volta no começo daquela questão genérica, né? Exato, ele falou, ele definiu como crime, então não é uma dívida civil. Diga. 4. Só confirma. O quê? Qual? Essa lei. 8137 de 90, é essa mesmo. É essa mesmo. Aqui tá no quadro. 8137 de 90. Olha lá. É essa mesmo. Ah, não, a minha letra é péssima, eu sei, não, a minha letra é péssima. 8137 de 90, tá bom? Obrigada. Beleza? Então, prisão civil por dívida é porque está prevista como crime. Ou seja, é crime porque o legislador quis assim. Então ele foi um argumento formal. Aquele argumento, né? Somebody love, né? Vou enrolar porque eu não posso dizer que isso não pode ser crime, porque imagina discussões. Importante, quanto aos sujeitos do crime, eu disse que os artigos 1º e 2º trazem crimes comuns aí. Agora, um ponto importante. Quando eu falo de crimes praticados geralmente por sujeitos de alta renda, crime contra a ordem econômica, ordem financeira, ordem tributária, eu trato daquela expressão, né, cunhada por Sutherland, que foi o sujeito que cunhou a expressão crime de colarinho branco. Né, the White Collar Crimes, porque os donos usavam colarinhos brancos enquanto os funcionários usavam colarinhos azuis. Então, quando a gente fala desses crimes, é muito complicado você imputar.
você denunciar o cara por esse crime. Porque quando você denuncia alguém por um homicídio, você consegue observar a cadeia causal, a cadeia de imputação com muita clareza, é mais fácil. Você saber quem matou, quem mandou matar. Agora, quando você pensa num crime de sonegação fiscal, geralmente esses crimes, é inerente a esses crimes que o agente tente mascarar a prática do crime, ou com um documento falso, ou depois essa vantagem ilícita que ele obtém, ele vai lavar esse dinheiro para tentar ocultar. Então são crimes de apuração mais complexa. De maneira que, muitas vezes, como é que você vai fazer para imputar esse crime ao CEO da empresa, se tudo que ele fez foi assinar um papel? Então, às vezes, claro que isso não justifica imputar de qualquer jeito, mas é muito difícil você imputar e individualizar a conta de cada um. Porque você tem uma empresa enorme, com mais de 200 pessoas que trabalharam naquela conduta, e você tem que falar na denúncia o que cada um fez. Só que teve um que só bateu um carimbo e assinou. Como é que eu vou imputar esse sujeito uma conduta típica, relevante? Então, por que eu estou falando isso? Essa denúncia desses crimes tributários, crimes societários, nesses casos, o STJ admite uma denúncia um pouco mais genérica. Nesses crimes societários, crimes tributários, se admite, em alguns casos, uma denúncia um pouco mais genérica. Por uma questão prática, porque se eu tiver que dizer exatamente o que cada um fez, numa estrutura hierárquica muito complexa, eu não vou conseguir denunciar. Não estou dizendo que isso está certo. Estou dizendo que o STJ admite. Tá? Agora, qual que é a crítica que vocês fariam a isso? A dificuldade na imputação, será que pode admitir uma denúncia genérica? Porque quando eu estou admitindo uma denúncia genérica, ou menos precisa, eu estou dificultando a ampla defesa. Porque, então, quer dizer que o fato de eu ter um caso cuja imputação é mais difícil de ser individualizada justifica eu dificultar a ampla defesa? Porque eu estou dificultando a ampla defesa. Se eu não falo exatamente o que cada um fez. Será que não é a polícia e o MP que terão que ter competência para apurar isso melhor? Ou então ele admite que não há competência para apurar e denunciar da maneira correta, e aí eu vou lá e admito a denúncia mais genérica porque eu quero processar? Entende o problema? Então, me parece que para vocês, o que vocês têm que ter em mente é que não é possível abrir precedente para admitir denúncia genérica pelo fato da imputação ser mais dificultosa. Porque a ratio, o motivo de você ter uma denúncia que individualiza a conduta é você saber o que cada um faz para você saber de que fato você tem que se defender. Se você não tem essa possibilidade, ou se essa possibilidade é mitigada, você tem um direito constitucional fragilizado. Isso decorre de uma incompetência do poder público. Então, me parece que mesmo nesses casos, a denúncia genérica não poderia ser aceita. Perfeito? Tá. Bom, mas saibam que a jurisprudência tem aceitado, o que não quer dizer que faz sentido. Agora, ponto importante. Posso falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes tributários? Veja, primeiro, antes da gente discutir se eu posso falar em responsabilidade penal da pessoa jurídica em crime tributário, é importante pensar se é possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então a discussão vem antes. E aqui eu fico até feliz que eu posso dar a minha posição com mais ênfase. Lá no curso eu não posso, porque é meio que vencida a minha posição. Aqui eu posso falar o que eu acho, com mais vigor. Então, basicamente, nós temos aí duas possíveis posições sobre isso, grosso modo. A posição minoritária, que é a que eu acho que é correta, e é, a meu ver, a posição melhor para vocês sustentarem na prova de vocês, é que não se admite responsabilidade penal da pessoa jurídica. E é o que eu realmente acho. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo. A pessoa jurídica é uma ficção.
Não existe per si. E aí qual o problema que a gente tem a partir daqui? Quando eu admito a responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu tenho que parar para pensar como eu vou compatibilizar toda a dogmática com a pessoa jurídica. Porque a evolução da dogmática nos últimos 200 anos, que começou lá em 1800 e alguma coisa e veio até hoje, dogmática que eu falo enquanto sistema, porque antes a gente não tinha isso, sendo que o conceito mais que por último apareceu na teoria do crime foi o conceito de tipicidade. O de culpabilidade é novo, mas a ideia de um vínculo subjetivo já existia antes, e a ilicitude veio com Ehring, antes da tipicidade. O conceito de tipicidade veio depois no direito penal. Inclusive ele veio antes no direito tributário e depois no direito penal. A ideia de tipo. Mas o fato é que todas as categorias dogmáticas foram pensadas para a pessoa física. Quando a gente fala em dolo, em culpa, quando a gente fala em culpabilidade. Quando nós falamos em culpabilidade, qual é a razão de ser tradicional da culpabilidade? Culpabilidade é reprovação, juízo de reprovação, né? Essa ideia veio lá em 1907 com Reinhard Frank. Então, culpabilidade é um juízo de reprovação que eu faço ao agente que poderia ter agido conforme a norma e não agiu. Essa é a noção tradicional que na Europa já está sendo rebaixada, mas aqui no Brasil a gente fala isso ainda. Ou seja, qual que é a premissa da culpabilidade? Estão conseguindo acompanhar? Qual que é a premissa da culpabilidade? É o livre-arbítrio, tradicionalmente. Eu sei que isso já está caindo, mas tradicionalmente. E quando a gente fala de livre-arbítrio, quando o direito penal falava lá nos clássicos de livre-arbítrio, era aquele livre-arbítrio da filosofia grega. Aquela plena liberdade, que a gente sabe que não existe. O que a gente tem é uma sensação de liberdade, mas essa liberdade não é completa. Você tem a sensação de que você pode a qualquer momento levantar daqui e ir embora. Mas será que você realmente tem essa liberdade? A gente não sabe. Roxin fala isso, olha, a gente tem a sensação de que é livre, assim como a gente tinha a sensação de que era o Sol que girava ao redor da Terra. Então isso pode enganar a gente. Por que eu falo isso? Porque notem que isso tudo é pensado a partir da pessoa física. Como é que eu vou adequar isso para a pessoa jurídica? Eu teria que ter um sistema dogmático para isso. Schuremann tenta fazer isso. Mas o fato é que eu não tenho um sistema dogmático para a pessoa jurídica. Eu não tenho uma teoria do crime desenvolvida para a pessoa jurídica. Então essa é uma primeira crítica que pode ser feita à responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é uma crítica de cunho dogmático. É uma crítica de cunho dogmático. E vejam aqui que eu até aproveito para desfazer um mal-entendido. Porque é natural que a pessoa que tem uma visão crítica do sistema, essa visão tem que existir sempre, senão não faz sentido, ainda mais um país como o nosso, desigual que nem o nosso, se a visão não for crítica, ela não é realista. Pensar que a dogmática não é conjunto de lei, dogmática é sistema. Então o problema não é existir a dogmática. O problema é quais são os parâmetros da minha dogmática. Então, eu não tenho que simplesmente rechaçar a dogmática, eu tenho que adaptá-la. Porque eu não posso ter uma dogmática distante da realidade. E também é impossível ter uma dogmática neutra axiologicamente, porque toda dogmática tem valor, tem juízo de valor. Toda dogmática tem ideologia, todo discurso tem ideologia. Quando eu falo que eu não quero ideologia, não é que eu não quero ideologia, eu não quero a outra ideologia, mas eu quero a minha. Então esse papo de que não pode ter ideologia, isso é de uma anencefalia enorme. Porque não existe discurso sem ideologia. Em todo discurso existe uma ideologia. Assim como em toda dogmática existe uma ideologia. Então não adianta você achar que você vai acabar com a dogmática porque ela tem uma ideologia perversa. Não, ela tem ideologia que você colocar no sistema, você pode tentar. Se o sistema vai brigar com isso é outra história. Mas, para não é acabar com a dogmática, o problema é qual que é o plano de fundo da minha dogmática. Eu tenho dogmática em regime socialista, eu tenho dogmática em regime capitalista, eu tenho dogmática em democracia, tenho dogmática em regime autoritário. A dogmática serve a qualquer senhor. Então essa é uma crítica dogmática. Mas eu tenho uma outra crítica, que é uma crítica que viria das teorias do conflito da criminologia. Que é uma crítica que viria da ideia de duas ideias basicamente. Da ideia da seletividade do sistema. Aliás, principalmente da seletividade. Que a ideia é a seguinte. Quando eu tenho uma pessoa jurídica que é responsabilizada criminalmente,
Esses sócios ou esses diretores, eles vão desfazer essa pessoa jurídica, vão criar outra e vão continuar cometendo crime. E os empregados? Vão ser mandados embora. Se essa pessoa jurídica tiver que pagar uma multa criminal, decorrente de uma sentença criminal, isso vai sair do patrimônio da pessoa jurídica, ok. Mas no final isso vai resvalar onde? Na baixa casta da pessoa jurídica. E não no CEO da pessoa jurídica. Porque provavelmente o dinheiro sujo nem está no país mais. O dinheiro que ele ganhou com os crimes nem está no país mais. Já está no Uruguai, no paraíso fiscal. Agora o empregado está vendido. Então quando você pune a pessoa jurídica, porque de maneira indireta isso sempre vai reverberar maior do lado mais fraco. Então você não atinge o problema na essência. Então essa é uma crítica de cunho criminológico que pode ser feita. Mas tem ainda uma terceira crítica, que é uma crítica de cunho persecutório ou de investigação. Qual que é um dos argumentos que se usa para responsabilizar a pessoa jurídica? É muito difícil punir a pessoa física nesses crimes, eu não consigo responsabilizar. Então quer dizer que você vai punir a pessoa jurídica porque você é incompetente a punir a pessoa física, ao invés de melhorar os métodos de investigação para a pessoa física. Bom, já que eu não vou conseguir punir a pessoa física, vai ter que sobrar para alguém, pega a empresa. Esse argumento é pífio. Esse é o pior de todos. Então essa é uma terceira crítica, uma crítica de cunho persecutório. A persecução tem que dar conta. De algum jeito, eu tenho que ter instrumento para isso. E a falta de instrumento não justifica eu punir outra pessoa jurídica, só para falar que alguém está sendo punido. Então essas três críticas são feitas. Eu estou gastando bastante tempo nisso, porque essa é a posição que para vocês é a cereja do bolo. Que é a que eu concordo, inclusive. Mas o que prevalece é que a pessoa jurídica tem, sim, responsabilidade penal, ao menos no que tange aos crimes ambientais. Então essa é a posição que a STJ e a STF têm adotado. Ou seja, eu posso responsabilizar criminalmente no que tange aos crimes ambientais. E por que existe isso no que tange aos crimes ambientais? Por que nos crimes ambientais existe esse posicionamento? Por força de uma lei e de um artigo constitucional. Que é o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que eu vou ler para vocês. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, ele tem uma redação que ela é um pouco confusa e que ela dá margem para esse tipo de interpretação. É um parágrafo que diz o seguinte: as condutas e atividades, eu vou até colocar aqui porque aqui é importante entender a lógica do dispositivo. Seguinte, as condutas, ele fala condutas. E fala as condutas e aí abaixo ele coloca atividades. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Aí ele coloca pessoas físicas ou jurídicas. Aí ele fala, vírgula, as sanções penais e administrativas. Olha que interessante. Desse dispositivo se extrai a responsabilidade penal da pessoa jurídica no crime ambiental para quem é a favor. Só que se você olhar o dispositivo, olha que interessante o que ele faz. Ele fala as condutas e atividades. Sujeitarão as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as sanções penais e administrativas. Então, se você interpretar o dispositivo aqui, é como se ele estivesse falando as condutas e atividades decorrentes, respectivamente, de pessoas físicas e jurídicas, as sujeitarão, respectivamente, as penas e as sanções penais e administrativas. Então, me parece que está muito claro aqui essa expressão. Ela não está no dispositivo. Verdade, não está. Mas pela forma como o dispositivo foi construído, ele separou. É a leitura que eu faço para acabar com o argumento de quem diz que pode ter responsabilidade penal da pessoa jurídica com base nesse artigo da Constituição. É como se tivesse um respectivamente. Tanto é que ele fala conduta e depois ele fala atividade, porque pessoa jurídica não tem conduta, não pratica conduta.
Então aqui você consegue desconstruir o argumento de quem fala que o 225 do parágrafo 3º permite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Facilmente você desconstrói essa estrutura, essa análise. Notem que o parágrafo inteiro está construindo sobre duas ordens. Primeiro ele fala das condutas, e daqui ele extrai pessoa jurídica e sanções, pessoa física e sanções penais. E depois ele fala em atividade, e aí ele extrai pessoa jurídica e sanção administrativa. Então notem que até esse argumento é facilmente derrubado. Compreenderam o raciocínio? Diga. Nesse caso, Uhum. não seria prejudicial ao assistido e também é possível a dupla punição da pessoa? Vou chegar aí da dupla imputação. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? A gente vai chegar aí daqui a pouco. Tinha polêmica sobre isso. A gente vai chegar aí. Então, entenderam o raciocínio, pessoal? Tudo bem? Beleza? Tá? Ótimo. Bom, agora, falamos disso. Então, esse é o primeiro argumento, para quem entende, que eu já disse para vocês que é facilmente destruído, né? Para quem entende que pode punir a pessoa jurídica por crime ambiental. Tem previsão constitucional, que a gente já viu que dá para bater nesse argumento fácil. Mas é o primeiro argumento. E o segundo tem previsão na lei. Isso é verdade, tem previsão na lei. A lei dos crimes ambientais, ela cria penas específicas para a pessoa jurídica e ela especificamente estabelece, sim, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se ela pode fazer isso é outra história, eu acho que não, mas que ela estabelece. Então, se você olhar lá a lei dos crimes ambientais, que é a lei 9.605 de 98, a lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais, lá por volta do artigo 3º, ela fala da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ela até prevê penas específicas para a pessoa jurídica. Então a lei trata disso efetivamente. Agora, dizer que ela extrai isso desse artigo da Constituição, eu já acho que é forçado, por força do que eu expliquei para vocês. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ótimo. Agora a colega fez uma pergunta interessante. No caso do assistido, veja, provavelmente quem vai chegar para vocês aqui não vai ser o CEO da empresa. Vai ser o cara lá de baixo. Então, a ideia é de que esse tipo de imputação não recaia sobre o empregado. Porque qual que é o poder de comando que ele tem na empresa para sonegar o imposto? Ele é um instrumento. Então, essa imputação não faria sentido recair sobre ele, normalmente. Até porque o que ele ganha diretamente deixando de recolher imposto para a pessoa jurídica? Absolutamente nada. Então, essa imputação, claro, então no caso de vocês, se eventualmente aparecer um assistido, que é um empregado de uma empresa, e sobrar para ele num crime desse, basicamente a ideia que a gente pode adotar aqui, a gente pode pensar muito bem em se adotar uma dogmática contra-seletiva. A ideia é, me parece que esses crimes não são criados ou não foram concebidos para punir o sujeito que está lá embaixo na cadeia da empresa, e sim o CEO da empresa. Porque é ele que tem poder de comando e é ele que tem condições de dar ordens de gestão que podem gerar sonegação de imposto. O sujeito que está lá embaixo na hierarquia da empresa, ele não tem poder de gestão para dar uma ordem que vai gerar uma sonegação de milhões. Ele não tem poder para isso na empresa. Então fica muito difícil imputar para ele esse tipo de conduta. Isso daí é coisa de conselho deliberativo de empresa, de CEO de empresa, de corpo diretivo, não do sujeito que está lá na recepção, por exemplo. Então dificilmente eu vou conseguir imputar isso para esse sujeito, dificilmente eu vou justificar uma imputação dessa para ele. Até porque, ainda que ele tenha contribuído de alguma forma, vai ser muito difícil comprovar que ele sabia que a conduta dele estava contribuindo para uma sonegação fiscal. Porque ele não tem noção da dimensão da gestão da empresa. E nem é obrigado a ter. Perfeito? Tá? Aí eu poderia até usar, vocês vão até ficar chocados agora, mas nesse caso aqui eu poderia muito bem usar uma teoria de um cara que vocês nunca imaginavam que usariam aqui para a defensoria, Jacobs. Quando Jacobs fala, estão chocados, né? Nossa, vou usar o Jacobs para o réu. Quando Jacobs fala de imputação objetiva, da construção dele de imputação objetiva, ele fala, eu só posso imputar ao agente um risco proibido que está no âmbito de competência dele. Se o cara está na recepção da empresa, está no âmbito de competência dele o dever de compliance, o dever de evitar a prática criminosa pela empresa? Não, então não pode imputar o resultado fato atípico, você mata logo no começo, com Jacobs.
Então você usa Jacobs para o réu. Olha que legal, né? Nunca imaginaram que seria útil. Por isso que a gente tem que estudar até o que a gente não gosta. Porque ainda que você não vai usar para o réu, você tem que estudar para criticar. Mas às vezes de um critério desse você consegue tirar algo produtivo. Então você consegue argumentar ainda com base em imputação objetiva. Ó, não está no âmbito de competência dele resolver isso. Ah, mas ele assinou. Sim, mas ele não tem dever de evitar condutas fraudulentas da empresa. Isso é o objetivo do corpo diretivo da empresa, não dele, enquanto recepcionista da empresa. Ele assinou um papel. Aí você não vai discutir dolo, está discutindo risco, está discutindo tipo objetivo. É antes do dolo. Então é ótimo, por quê? Porque você cria uma tese a mais para o seu assistido. Depois você ainda pode alegar falta de dolo, mas você ainda tem uma tese antes disso, que é uma tese de atipicidade objetiva. Perfeito, pessoal. Tudo bem? Então acompanhando o raciocínio? Sim. Tá? Eu prometi pro Jean que eu não ia falar dessas teorias malucas, mas eu sou meio insubordinado e não consigo. Ele falou, você não vai falar de Hoxin. Eu não falei de Hoxin, falei de Jacobs, então estou cumprindo. Então, agora a pergunta da colega. Posso punir os dois? Eu vou mudar um pouco a sua pergunta. Eu preciso necessariamente punir os dois? Ou eu posso denunciar só a pessoa jurídica, por exemplo? Quando eu pergunto isso, a pergunta que na verdade está sendo feita é, e é essa que eu quero que vocês anotem, depois eu vou explicar o que é essa teoria, mas a pergunta que eu quero que vocês anotem é adotada a teoria da dupla imputação? Que é o caminho que a sua pergunta trilhou. É adotada a teoria da dupla imputação? A gente está fazendo um parênteses para falar de pessoa jurídica. Tá? É adotada a teoria da dupla imputação? O que significa essa teoria? A pessoa jurídica precisa ser necessariamente processada junto com a pessoa física? Se o promotor vai denunciar a pessoa jurídica, ele precisa denunciar junto com ela a pessoa física? Ou não? Ou ele pode denunciar só a pessoa jurídica? Entendeu? Precisa denunciar os dois ou não? Hoje, tanto o STJ quanto o STF entendem que não se adota a teoria da dupla imputação, ou seja, pode denunciar só a empresa. Que pode denunciar só a pessoa física, isso óbvio, mas a questão é se podia denunciar só a empresa ou precisava denunciar a pessoa física junto. Hoje, eles não adotam mais a teoria da dupla imputação, nem STJ nem STF. O STF já não adotava faz tempo, o STJ não adotava até 2015 mudou. Então hoje, os dois entendem que não se adota a teoria da dupla imputação. Ou seja, eu não sou obrigado a denunciar a pessoa jurídica junto com a pessoa física. Eu posso denunciar só a pessoa jurídica e depois eu denunciar a pessoa física em outro processo, se eu quiser. E se tiver elemento para isso. Se quiser não, porque é obrigatoriedade da ação penal pública, se tiver elemento para isso. Perfeito? Tudo bem? Então, era essa a pergunta exatamente? Era essa, tá? Então esse é o posicionamento atual do STJ e do STF. Não se adota mais essa teoria. Então o promotor pode denunciar só a pessoa jurídica? Pode. Não há mais empecilho para isso, segundo o STJ e STF. Agora, ponto interessante. Posso aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária? Deixa eu ter essa aula comigo. Exato. Então vamos lá, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é o seguinte, vamos lá. Unificou. Vou traçar isso para vocês direitinho. Então, o seguinte, primeiro, princípio da insignificância, fazendo uma breve digressão aí. Princípio da insignificância, quem foi o criador desse princípio? Klaus Hoxin, mais ou menos em 1964. Foi um artigo que ele escreveu, tá? Foi um artigo. 1964, e também chamado de princípio da bagatela. Princípio da bagatela, esse nome não é do Hoxin, tá? Esse nome aí é do nosso amigo Klaus. Deixa eu ver isso aqui. Klaus Tiedemann. Esse aqui também, tem que falar pro Jean. O Jean é mão de vaca, tem que... Tem? Ah, ótimo. Eles vêm pra sacanear que vem o cara do TJ, todo... Aí os caras falaram, vou dar umas canetas pra ele. Klaus, essa aqui tá ótima, Ó, Klaus Tiedemann. Esse cara aqui, Klaus Tiedemann, ele que cunhou, deixa eu só já testar que a gente já elimina esse aqui, tá boa? Essa aqui eu não sei. Então, ótimo. Essa aqui tá um pouco falha, mas é pra usar ainda. Então, Klaus Tiedemann, ele
ele que criou esse nome, tá? Bagatela. A ideia, né, segundo Roxin diz isso num livrinho que chama Política Criminal e Sistema do Direito Penal. Ele diz que esse princípio decorre do princípio da lesividade. O que é intuitivo, mas ele fala isso, o próprio Roxin fala isso, que a insignificância decorre da lesividade, da ofensividade. E ele relaciona isso com o brocard lá do direito romano, mínimo non curat praetor, né? O pretor não pode cuidar do mínimo, o pretor não pode se preocupar com o mínimo. E aí nos crimes contra a ordem tributária, qual é o parâmetro aí para fins de insignificância? Detalhe, quando a gente fala de insignificância, a gente não, nesses crimes, a gente tem que lembrar de um outro delito no qual se aplica também a insignificância, que não está aqui nessa lei, que é o crime de descaminho, que é o artigo 334 do Código Penal. Por que se aplica a insignificância? Porque o descaminho é um crime contra a ordem tributária. Ele está no Código como crime contra a administração, mas é um crime contra a administração alfandegária. Então ele envolve a ordem tributária. Porque no descaminho o sujeito ou importa ou exporta a mercadoria sem recolher imposto. Então ele atenta contra a ordem tributária. Vocês não vão ter assistido de descaminho, porque o crime é federal. Porque ou ele sonega imposto de importação ou imposto de exportação, como são impostos federais. Mas pode aparecer uma questão de insignificância nesse crime. Até porque eu tenho visto umas provas, eu não sei na defensoria como é que tá, mas na magistratura, eu acho que isso não faz sentido, mas já vi cair mais de uma prova de magistratura estadual, crimes federais. Eu acho besteira. O cara não vai julgar isso, o juiz, mas né, apreensão indébita previdenciária, numa outra prova que eu vi esse ano caiu sonegação previdenciária, ele não vai julgar. Por quê? É para derrubar o candidato. Porque se você vai estudar para concurso estadual, quando você vê crime federal, você pula. Porque você é uma pessoa que tem bom senso, diferente do teu examinador. Né? Mas então, né, a gente não sabe. Pois bem, então o descaminho. Então o descaminho também entra nessa discussão sobre a insignificância. Qual é o parâmetro máximo para que se autorize, para que seja possível a insignificância nesses crimes? R$20 mil. R$20 mil. Cuidado aqui se for estudar por material desatualizado. Por quê? Porque até 28 de fevereiro do ano passado, o STJ entendia que era 10. E o STF já entendia que era 20. E o STJ entendia que era 10. Aí em 28 de fevereiro, o STJ mudou para 20. Então hoje, tanto para o STJ quanto para o STF, até R$20 mil é insignificante. Da onde vem isso? Né? Porque numa prova dissertativa tem que falar de onde tirou esse negócio. Portaria 75 de 2012. Uma portaria do Ministério da Fazenda, que ela estabeleceu esse valor de R$20 mil. Essa portaria 75. Ela foi depois, tem uma outra portaria que veio depois, mas ela não é autônoma, ela só mudou. Então não precisa anotar. Importante lembrar dessa 75. 75 de 2012. É essa portaria que estabelece. 75 de 2012 do Ministério da Fazenda. É o artigo 1º, inciso 2. Tá? É o artigo 1º, inciso 2. Então essa portaria, ela diz, R$20 mil insignificante. Fala, nossa, mas R$20 mil é insignificante? Porra! Então, calma, por que é insignificante? Não é? Aonde que isso é insignificante? Porque, pessoal, é insignificante, eles estão levando em conta aqui o orçamento da União. Tá? Então já é importante saber que esse parâmetro só vale para impostos federais. Se tiver que discutir insignificância em imposto estadual, municipal, aí eu teria que ter lei específica, estadual ou municipal. Essa portaria é do Ministério da Fazenda, então ela só diz respeito a execuções federais. Então ela só se aplica a impostos federais. Então esse parâmetro não vale, por exemplo, para a sonegação de ICMS, que é o que a gente tem mais na Justiça Estadual, que é um imposto estadual. Só vale para impostos federais. R$20 mil. Agora, o que é importante? Bom, ponto interessante. Em alguns julgados recentes, eu vi isso faz pouco tempo, até coloquei aqui, em alguns julgados eles têm afastado a insignificância. Então, segundo o STJ-STF, não é porque não ultrapassa R$20 mil que a insignificância é automática. Em casos de reiteração delitiva, de sujeito com antecedentes, que já praticou várias sonegações fiscais, eles têm afastado o princípio. Então, não é porque tem um parâmetro objetivo, R$20 mil, que é automática a insignificância. O raciocínio deles é, a princípio eu posso aplicar, mas se o cara
apresenta reiteração delitiva, se ele é reincidente, se ele tem maus antecedentes. O que é discutível, até porque eu particularmente não vejo muita lógica na reincidência. Se eu falar isso eu apanho mesmo. Porque é uma hipocrisia a reincidência, porque você pune o agente porque ele não se recuperou, só que para isso você parte da premissa de que o Estado forneceu condições para ele se recuperar. Não forneceu, pelo contrário, né? Fez o contrário com ele. Então, é uma hipocrisia em reincidência. Só que ela é tão importante para o sistema punitivo, ela tem tantas consequências. Vocês imaginam o que acontece se a reincidência for declarada inconstitucional? Você vai precisar de outro código. Então, assim, chance política de declararem a reincidência inconstitucional? Zero. Eu acho que é inconstitucional. Mas quando eles vão declarar? Nunca. 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 E se eu fosse ministro, eu acho que eu não declararia. O que eu faria é começar a limitar a aplicação. Porque se você declara, você acaba com o código. Imagina, é mais fácil pegar e falar, não, vamos fazer outro código sem a reincidência e quando aprovar muda, porque imagina o que vai acontecer com o sistema inteiro. Pensa quantas coisas que tem que a reincidência repercute. Então, embora eu acho que é inconstitucional, porque não faz sentido. Vou punir ele a mais porque ele não se recuperou. Ou como a gente escreve lá no tribunal, não absorveu a terapêutica penal. Eu escrevo isso dando risada, porque é patético, né? Sabe como é que é? Assessor tem que escrever, né? O desembargador fala, você escreve. Bom, ele que assina, né? Então, tá bom. Mas eu acho patético isso, mas, enfim. Tá? Então, é aquilo que a gente dá risada, eu mostro pro escrevente, ele ri, né? Também. Então, pessoal, questão importante aqui agora. Incide correção monetária para fins de aplicar esse parâmetro dos 20 mil reais? Incide. Incide correção monetária. Incide correção monetária. Outra pergunta. Incidem juros de mora e multa? Ou não? Não incidem juros de mora e multa. Tudo isso tem julgado do STJ. Não incidem. Por quê? Porque juros de mora e multa não compõem o valor do tributo, mas são consectários civis decorrentes do não pagamento do tributo. Então, não incide. E até... Então vamos lá, perdeu? Eu repito. Se perdeu, eu repito, viu? Pode. Vamos lá. Pode perguntar, pessoal, não tem problema. Fala, perdi. Tá. Fala assim, juros de mora e multa não incidem, porque não compõem o tributo. A correção compõe o tributo, mas juros de mora e multa não compõem o tributo, mas são consectários civis decorrentes do não pagamento do tributo. Isso é muito importante. E até os senhores sabem muito mais tributário. O que vão lembrar, que o artigo 3º do CTN diz que tributo é uma obrigação ex lege. Obrigação vem do latim, o Caio Mário fala isso, obligatio, é aquele vínculo, é aquilo que liga um sujeito ao outro. O solvens e o acipens, o credor e o devedor. Por que eu estou falando isso? Porque tributo é uma obrigação ex lege que não constitui sanção por ato ilícito. Multa é uma sanção. Então, óbvio que não pode ser tributo. Ela não pode compor o tributo porque ela vai contra o próprio conceito de tributo do artigo 3º do CTN. Então, olha que legal, uma prova dissertativa de penal, cai isso, aí você mostra que você conhece a jurisprudência do STJ e ainda explica relacionando o CTN com a dogmática penal. Então, fica uma resposta elegante. Pode pôr lá, obligácio, vem do latim, papapá. Vai ficar chique a resposta, tá bom? Então, ótimo. Agora, outro ponto importante aqui. Com relação ao que me diz caminho, então é possível aplicar insignificância sem maiores problemas. Com relação ao contrabando, tradicionalmente não se aplica a insignificância, só para deixar claro. Contrabando lá do 334A. Com relação ao contrabando, tradicionalmente não se aplica a insignificância. Não se aplica. Teve um caso aí que o STJ aplicou, mas era um caso muito peculiar. Era um cara que importou um medicamento para uso pessoal. É proibido? É. Só que assim, era uma quantidade pequena só para ele usar. Aí o STJ falou, aqui, ok, aqui pode. Não acho que isso seja uma tendência da jurisprudência do STJ, de agora passar a admitir sempre insignificância no contrabando. Não. Foi um caso, na verdade, muito específico em que eles acharam adequado aplicar e absolver. Conceder a ordem e absolver. Então não acho que é uma mudança jurisprudencial. Eu acho que foi um caso muito excepcional em que eles viram que não faria sentido punir o sujeito. Foi uma decisão muito casuística. Não acho que é uma mudança de orientação. Não acho que seja. Tá? Agora, ponto importante. Pagamento do tributo e extinção da punibilidade.
pagamento do tributo e extinção da punibilidade. Aqui tem todo um histórico, eu não vou tratar desse histórico. O que eu vou falar com vocês é como está hoje a situação. A última lei que tratou disso, houve várias leis que mudaram isso, vários refis, vários modelos tributários que trataram disso. A última lei que tratou disso, eu até fiz um seminário na USP sobre isso, no mestrado, quando eu era aluno especial lá, do Vicente Greco, sobre essa lei, porque essa lei entrou em vigor bem quando eu estava lá. Eu fui aluno especial lá, mas acabei prestando na PUC depois, mas esse seminário eu apresentei lá, da Lei 12382, de 2011. Lei 12382 de 2011. Essa lei foi a lei que tratou do regime do pagamento do tributo. Falei que por último tratou disso. Tem várias leis, mas a por último que tratou disso foi essa 12382 de 2011. Por quê? 12382 de 2011. Essa lei é uma lei que tratou do salário mínimo. Não tem nada a ver com essa matéria. E aí os caras jogaram lá no meio esse artigo. Então é um exemplo clássico de contrabando legislativo. Eles jogaram lá um artigo que não tinha nada a ver com a lei para aprovar no meio lá. Que nem a suspensão condicional do processo na lei do GCRIM, que não tem nada a ver com o GCRIM, jogaram lá no 89, põe aqui, pronto. Ninguém vai reparar, tá lá no final, ninguém vai ler, até lá vão parar antes. Foi mais ou menos, e aí aprova e pronto. Né? Ninguém sabe o que está aprovando. Então veja, aprovaram essa lei. E aí essa lei fez uma bagunça. Foi muito confuso. E qual é o regime jurídico? Até se discutiu se houve efeito repristinatório ou não, mas não vou entrar nesses meandros. Qual o regime jurídico que nós temos hoje? E que é o que, segundo o STF, existe. Então nós temos hoje dois regimes jurídicos, duas situações possíveis, no que tange a pagamento do tributo e crime contra a ordem tributária. Pagamento do tributo gera isso na punibilidade, não gera, até quando pode pagar? Então nós temos dois regimes jurídicos. Primeiro regime jurídico, se o pagamento decorre do parcelamento. Esse é o primeiro regime jurídico. Se o pagamento decorre do parcelamento. Aqui, pessoal, só pode haver a extinção da punibilidade se o parcelamento começar a ocorrer antes do recebimento da denúncia. Então, se o pagamento decorre do parcelamento, só pode haver a extinção da punibilidade se o pagamento ocorrer antes do se o parcelamento, ocorrer antes do recebimento da denúncia. Então, o que acontece? O sujeito vai pagar o tributo, mas ele vai parcelar. Aí ele informa ao fisco que ele vai parcelar, o trâmite fica suspenso e a prescrição também. Se ele deixar de pagar, retoma. Então esse é o primeiro regime, tá? Que se extrai lá do artigo 83, parágrafo 2º e 3º, artigo 83, parágrafo 2º e 3º da Lei 9.430. A Lei 12.382, ela ressuscitou a 9.430. Então, artigo 83, parágrafo 2º e 3º da Lei 9.430. Perfeito? Esse é o primeiro regime. Se for extinguir, pode, mas ele tem que ser no recebimento. Agora, qual que é o segundo regime jurídico possível? Então, quando eu for parcelar, é o artigo 83, lá da Lei 9.430. Agora, quando for pagamento integral, aí pode pagar a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Olha como o objetivo do Estado é arrecadar tributo. Aqui fica evidente. Então, quando for pagamento integral, aí extingue a punibilidade a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Ou seja, ele não está preocupado em te processar, ele quer que você pague. Então, o problema é com o fisco. Aqui está evidente. E aí, você aplica outro dispositivo. Olha a zona que ficou. Aí você aplica o artigo 9º da Lei 10.684. Aí você aplica o artigo 9º da Lei 10.684. Da Lei 10.684. Artigo 9º da Lei 10.684. Tudo bem? Então, se ele vai pagar integralmente, aí pode pagar a qualquer momento.
Então, se começou o processo, ele não pode mais parcelar para extinguir a punibilidade. Aí ele tem que pagar integralmente. Se ele quiser parcelar, ele tem que fazer isso antes do recebimento da denúncia para fins de extinção da punibilidade. Agora, ponto importante. O sujeito está sendo processado por crime de sonegação fiscal e a punibilidade do crime conexo. Tá? Então, não extingue a punibilidade do crime conexo, só do crime tributário. Então, ele continua sendo processado pelo crime conexo. Agora, uma questão interessante, que é a seguinte. O sujeito precisa aguardar o término do procedimento fiscal, do procedimento administrativo, para processar pelo crime tributário? Precisa ocorrer o lançamento definitivo do tributo para processar pelo crime tributário? Porque vocês sabem que o tributo se constitui com o lançamento definitivo. Alguns falam que é declaratório, outros que é constitutivo, mas precisa ter o lançamento definitivo do tributo, que é o término do procedimento administrativo fiscal. Aí eu pergunto, e aí, como é que fica isso? Bom, primeiro, é preciso isso? Sim, precisa ter o término do procedimento administrativo ou lançamento definitivo do tributo, para que possa se falar em crime contra a ordem tributária. Mas importante, esse princípio essa ideia só se aplica nos crimes materiais. Nos crimes formais não se exige isso, porque se não precisa sonegar o tributo, aí não houve sonegação ainda. Então só nos crimes materiais se exige esse término do procedimento administrativo. Perfeito? Ponto importante. E aí, o que é que aconteceu? O STF editou a súmula vinculante 24, que fala isso, que não há crime tributário, for material, antes do lançamento definitivo do tributo. E aí a súmula vinculante 24 tratou disso. E a súmula vinculante 24 tratou disso. Agora a questão importante. Então, cuidado, ela só se aplica para crimes materiais. Então, por exemplo, ela não se aplica para descaminho. Ela não se aplica para descaminho. Porque o descaminho é um crime formal. Então, a súmula vinculante 24 não se aplica para descaminho. Por quê? Porque é um crime formal. Por ser um crime formal. Por ser um crime formal. Agora, uma última questão, as duas últimas questões sobre essa lei. A súmula vinculante 24, ela se aplica para fatos ocorridos antes da sua edição? Ela retroage? Ela vai beneficiar, porque ela vai limitar o poder de punir. Retroage. E até porque o argumento usado é que a súmula vinculante 24, o que ela fez foi cristalizar o entendimento que já existia. Então eles falam, não, o entendimento na verdade já era anterior à súmula vinculante 24. Então o entendimento é que ela se aplica sim, ela retroage, além pelo fato de ser benéfica, mas porque eles já entendiam dessa forma. Então ela retroage, se aplica para fatos ocorridos antes da própria edição da súmula. Agora uma última questão interessante, mais complexa. Sujeito pratica sonegação fiscal no ano de 2008. Pratica lá, começa a correr o procedimento administrativo. Termina o procedimento em 2011. O promotor denuncia em 2011. Pode começar a contar a prescrição a partir de 2008? É um crime material contra a ordem tributária. Entenderam o problema? Não teve lançamento ainda. O promotor não podia denunciar. Sim. Cuidado. Nesses casos em que se aplica a súmula vinculante 24, que eu tenho que aguardar o lançamento definitivo, só começa a contar a prescrição após o lançamento definitivo. Então não é a partir da data do fato. Cuidado com isso. A pergunta que se cair vai derrubar. E eu vou explicar a vocês isso e vou explicar por quê. Que eu não vi ninguém explicar até agora. Mas
nos casos em que se aplica a súmula vinculante 24, só começa a contar prescrição a partir do lançamento definitivo. Por quê? Eu vou explicar por quê. Isso que só começa a contar prescrição a partir do lançamento definitivo, vocês fazem uma pesquisa no STJ, no STF, vocês acham. Agora, o motivo disso é que é difícil achar, que eu não vi ninguém escrever até agora. Por que que eu só posso começar a contar prescrição a partir do lançamento definitivo? E não antes. Por força de um princípio, que é o princípio da accionata. Deixa eu ver esse aqui. Por força de um princípio, que é o princípio da Ué, tava com tinta? O que aconteceu? Eu acho que dela ficar deitada, ela tá... essa aqui, ótimo. O que eu testei estavam todas com tinta. Aqui, pronto. Accionata. O que significa esse princípio, pessoal? O seguinte. Princípio da accionata. Só pode começar a contar um prazo para o exercício de uma prerrogativa ou de um direito a partir do momento em que é possível exercer esse direito. Então só pode começar a contar um prazo, e a ideia, por exemplo, do Código Civil de não correr prescrição entre menores. Então só pode começar a contar um prazo a partir do momento em que é possível exercer o direito. Se o promotor não pode denunciar porque não teve o lançamento definitivo do tributo, faz sentido começar a contar o prazo? Para o Estado processar, se o Estado não pode processar? Não. Entenderam o raciocínio? É um princípio da accionata, que é um princípio ligado ao direito privado, na verdade de teoria geral do direito, mas se aplica aqui. Essa é a ideia. Se ele não pode denunciar ainda, não faz sentido que comece a contar a prescrição. Então tem um argumento técnico para isso. Claro que vocês poderiam até dizer que com isso, que esse argumento estaria equivocado, porque se está criando uma causa impeditiva da prescrição não prevista em lei. Mas parece que aí fica um pouco forçado, porque o princípio da accionata parece que ele fundamenta muito bem isso. Como é que vai contar o tempo para o Estado comprovar a responsabilidade se o Estado não pode nem começar a comprovar a responsabilidade? Então parece que aí nós temos esse princípio que fundamenta, eu nunca vi ninguém falar isso. Oi? Não, a ideia é, como é que se eu não posso ainda passar a processar o sujeito, não faz sentido que comece a contar o prazo para que eu o processe, que comece a contar a prescrição. Só começa a contar a prescrição a partir do momento em que o direito pode ser exercido. Quando eu falo direito entre aspas, né? Porque não é um direito de punir, é um poder-dever, na verdade. Mas aí é direito entre aspas, tá? Então eu só posso começar a contar a prescrição a partir do momento que eu posso processar. Porque prescrição é o tempo que o Estado tem para comprovar a responsabilidade do sujeito. Eu só posso começar a contar a partir do momento em que é possível que o Estado faça isso. Perfeito? Tá. Claro que isso gera um problema, né? Porque, então quer dizer que se o fisco for muito demorado, o réu se ferra, né? Porque aí a prescrição não vai correr. Claro que a gente está falando aqui de prescrição penal, mas obviamente que o direito tributário vai ter a sua prescrição lá também. E ele vai ter um tempo lá, o processo administrativo também vai estar sujeito à prescrição. Então, vai ter a prescrição do processo administrativo, que se demorar demais não pode concluir o processo administrativo, e aí nunca vai se implementar a condição para o processo penal. Tudo bem? Perfeito. Então me parece que esses são os pontos mais importantes dos crimes contra a ordem tributária. Eventualmente pode cair uma coisa ou outra que fuja disso, alguma coisinha de texto de lei, mas não vejo muito sentido de vir aqui para ficar falando que... Então a ideia é trazer o que vai ser mais difícil de vocês encontrarem se estudarem por conta. Né? Porque aqui a gente mistura doutrina, jurisprudência, isso é o que dá mais trabalho de estudar sozinho depois. Então por isso que é o que a gente traz aqui para facilitar a vida de vocês. Então isso com relação a crimes contra a ordem tributária. Agora a gente vai falar